o senhor que preenche para que o que a gente falar aqui seja testemunho, né, para que haja transformação de vida. Exato. Porque não somos nós, né? Não sou eu, não é você, né? Mas é o Espírito Santo através de nós que vai fazer a obra, né? A palavra. Adilson, ainda escrevi à tarde uma coisa que também veio na minha mente. A gente usa a palavra aqui empreendedorismo, né? E às vezes fico meditando, né? Porque muita gente que vê essa palavra empreendedorismo associa com ganhar dinheiro, porque associa empreendedorismo com empresa, empresa associa patrão, empregado, ganhar dinheiro, e aí já foge para um lado que já vi gente falando para mim, bom, você mistura dinheiro com Deus, né? Então é um caminho torto aí que para mim é da religião. Mas voltando na história do empreendedorismo, e eu falo empreendedorismo cristão, e eu estava hoje meditando sobre isso e vou colocar aqui como testemunho. O empreendedorismo cristão, né, na verdade, é tudo que eu faço, primeiro, é empreendedorismo, tudo que eu empreendo, tudo que eu faço, né, eu tenho que fazer para a glória de Deus, primeiro. Sim. Portanto, todo o meu trabalho, cada coisa que nós falamos na técnica ao longo do dia, reuniões, contatos, enfim, tudo é um empreendedorismo e tem que ser cristão. Eu só usei, guiado pelo Espírito Santo, a palavra empreendedorismo, pus cristão na frente, e pus geotecnia porque é o nosso dom, né? Nós tivemos aí a dádiva de ser geotécnico, nos especializamos nisso, né? E por que eu estou falando isso? Porque todas as reuniões que nós estamos, quer seja com o cliente, interna, aquelas que as pessoas ficaram bravas, aquelas pessoas ficaram felizes, aquelas que foram curtas, aquelas que foram longas, aquelas que foram desgastantes, todas elas, de certa forma, para nós, que somos filhos de Deus, está havendo revelações. O que você acha dessa afirmativa? Mas toda a experiência. Toda a experiência. Né? Toda a experiência, seja ela qual for, quando você tem o Espírito Santo, você se submete ao Espírito Santo, ela mostra, ela traz revelações. Né? Exatamente. De qualquer momento. Então. Não que vai ser toda hora constante, mas quando há necessidade, há revelação. Né? A revelação do comportamento humano, de situações que são colocadas, né? De coisas que são omitidas e assim por diante. Então, a leitura que eu fiz da história de revelação, e que também para mim está ligado com testemunho, é que, na verdade, quando você tem o Espírito Santo e você tem uma certa maturidade espiritual, por isso que hoje eu sei muito como Paulo fazia também, ele queria ser mais cristão, vamos dizer assim, né? Ter mais Cristo. É uma ansiedade, mais Cristo. É uma, não sei se a palavra é ansiedade, mas é um desejo, né? De você ter mais Cristo, porque a hora que você tem mais Cristo, né? Eu estou chegando nesse ponto, e estou aqui testemunhando, que você quer viver aqueles momentos para poder ter as revelações, os testemunhos do que Deus tem para você e para você ouvir o Espírito Santo e agir. Ou seja, se numa reunião boa ou ruim, positiva, negativa, não importa o que aconteceu, se você fizer uma leitura através do Espírito Santo, você está tendo revelação. Sim. Porque é ele. Você há pouco falou em leitura, né? Não sei se foi isso que você falou, que depende como você lê, né? Como você. A linguagem. Você usou um termo muito interessante, porque se você não tiver aquela história do espiritual, se você tem uma vida espiritual e tem uma certa maturidade, tudo que está acontecendo, você sabe que é uma revelação para você, então, galgar aquele desenvolvimento que Deus espera de você. Exato. E você usou a palavra discernimento. Né?
Deus vai dando, né? O Espírito vai te fazendo discernir as coisas ali que estão acontecendo. É, Seja por palavras, seja por atitude, gestos. gestos e tudo mais. Né? É, Mas essa é uma vantagem, né, que o nascido de novo tem. baita vantagem. Agora, Agora, lá em 1 Coríntios, né, que está escrito assim, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se for útil essa revelação, né, ele vai permitir que você tenha. Se não for útil, sim, sim. né, se for algo que não tem importância, vai passar como algo que não tem importância. Exatamente, exatamente. E o que eu sinto, às vezes, com esse discernimento, pegando o gancho na palavra discernimento, é que às vezes você tem um discernimento de uma coisa, e é isso que parece me aconteceu segunda-feira, e aquele discernimento te entristece. Como você vê isso? Você entendeu o que eu quero dizer? Você tem um discernimento de uma coisa, mas ao saber, ao ter sido revelado para você aquilo, você fica triste pelaquela outra pessoa. Então, porque no caso, né, se você está em meditação e buscando, muitas vezes a gente não está nem pensando no assunto, Exato. em qualquer assunto, né? Mas você está meditando na palavra e o Espírito traz ao teu coração algo que é importante, né? Que você saiba, que você tenha esse discernimento. Então, mas como que você vê essa questão de ao ter esse discernimento, e isso acaba transparecendo com alguma pessoa, né? Aí você se entristecer com esse conhecimento, com esse discernimento. É natural, né, irmão? É natural, né? É natural não, é sobrenatural. E é natural na carne, né? É sobrenatural da É, maneira que acontece. é. Da mesma maneira, muitas vezes você se alegra, né? Se alegra. Você tá e acaba se alegrando de repente, né? Com a presença do Espírito, com alguma coisa que ele traz ao teu coração, você se alegra, você fica feliz, né? Sim. Em contrapartida, às vezes ele te entristece, traz um peso, né? É porque Ao coração. e no caso aí que eu estou falando da tristeza, né, que eu estou testemunhando, é porque não queria ver aquilo que eu estou vendo, é muito triste para aquela pessoa. Eu dá vontade de resgatar ela a forceps, entendeu? E não é por aí, entendeu? Então dá uma tristeza, porque você tem uma consciência que não pode fazer. O que você pode fazer é aquelas não, a oração por intercessão. Intercessão. Mas em termos de carne, você não consegue fazer nada. Não. Porque às vezes você pode, né, com muitas palavras, tentar convencer, mas Não você consegue. não tem por onde, né? Então a intercessão é importante. Quando a gente intercede, né, por situações, por pessoas, né, Deus vai permitindo situações na vida daquela pessoa com quem nós estamos intercedendo que vão dando oportunidade para que ela se arrependa, creia e se converta. Então, como a gente sempre fala, né? O Espírito não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Ele quer um coração livre, né? O aceitando como Senhor e Salvador. Ó Adilson, ele não obriga, mas ele cria circunstâncias na vida daquela pessoa, por causa disso que tem um demônio, que é ele que vai criar certas circunstâncias, e que a pessoa, a partir daquelas circunstâncias, eu estou dizendo as más, né? Ou até não, pode ser uma circunstância boa. A pessoa tem um casamento maravilhoso, tem os filhos, as circunstâncias são boas. Mas, de uma forma ou de outra, ou percebendo aquele vazio, ou por algum
algum acidente, problema de saúde, enfim, Deus está proporcionando àquela pessoa buscar nele a solução e não no mundo. Sim. Eu vejo mais como